Olá a todos, eu estou aqui hoje nesse vídeo para abordar um tema no mínimo controvertido, bastante intrigante, que as pessoas me fazem há muito tempo, porque eu trabalho com terapia regressiva há 34 anos. A terapia regressiva tem relação com vidas passadas ou não? Essa é a pergunta que eu quero abordar com você hoje aqui nesse vídeo. Historicamente, a terapia regressiva tem sido chamada muitas vezes de terapia de vidas passadas, porque muitos dos profissionais, nós que utilizamos a regressão de memória, esbarramos muitas vezes com a experiência dos clientes, o relato dos clientes num estado ampliado de consciência, onde eles revivem, relembram, têm uma experiência de uma vivência que eles identificam como sendo de uma suposta vida passada. E por isso que então muitas vezes esse método foi chamado de terapia de vidas passadas. E de alguma forma isso gerou uma série de discussões sobre se a gente poderia usar regressão de idade, e aí então a regressão de idade seria a identificação de fatos traumáticos, de origem dos sintomas, dos problemas do momento atual, mas relacionados apenas à história biográfica, desde o nascimento até a idade do cliente. Outras vezes, incluía-se nesse tipo de conceito as experiências intrauterinas. E aí é que nós começamos a entrar então nessa parte intrigante da terapia regressiva, porque muitas vezes então, mesmo numa situação de uma infância muito tenra, uma experiência com 6 meses, com 1 ano, ou até nas experiências intraútero, dentro da ciência tradicional, nós não teríamos condição de registro de memória porque não há a mielização do córtex cerebral. Mas mesmo assim, um cliente no estado ampliado de consciência, a partir de uma indução onde se busca a nível inconsciente a origem daquele problema, daquele trauma, daquele conflito, nós muitas vezes vamos ter o relato do cliente falando de uma experiência dele no útero materno, por exemplo, trazendo inclusive detalhes desconhecidos do próprio cliente que ele depois vai confirmar com os familiares, com aqueles que conviveram naquele momento do seu nascimento ou do momento da gravidez, que é relatado na sessão de regressão. Isso porque nós sabemos que hoje, ao colocar o nosso cliente no estado ampliado de consciência, nós acessamos uma zona de memória que a gente poderia chamar de extracerebral. E o fato é que muitas vezes, quando nós colocamos nesse estado, fazendo essa indução para que o próprio psiquismo do cliente busque a origem daquele trauma, daquele conflito, o cliente começa a relatar histórias que estão associadas a um relato de uma suposta vida passada. Ah, mas isso então comprova a questão da vida passada, existe, não existe, então quem não acredita não pode fazer? Vejam, essa é uma questão que eu resolvi há muito tempo atrás, dentro da minha concepção, e tanto é que eu ensino isso para alunos, atendo clientes que não acreditam em vidas passadas, que não consideram a questão da reencarnação, que não consideram essa realidade, mas que passam pelo processo da terapia regressiva da mesma forma. E isso simplesmente porque, da mesma forma que o indivíduo pode acessar uma experiência da vida atual e ele pode acessar uma experiência de uma suposta vida passada, o mais importante não é a memória. O mais importante não é o fato histórico, aquilo que ele vive na sessão. É o que aquilo representa para ele, aquilo que ele precisa e ele identifica que ele precisa modificar, que ele está repetindo desse padrão e ele precisa transformar. A partir do momento que ele tem uma experiência e ele se identifica com aquele padrão, um padrão de insegurança, um padrão de uma fobia, um padrão depressivo, e ele se dá conta de que aquilo tem a ver com uma determinada situação, independente de ter sido ou não da história dele, da história familiar ou da história da humanidade, ou então até de uma suposta vida passada, não é o fato de ser ou não ser de uma vida passada que vai ser terapêutico. Quando nós fazemos, da forma como eu faço, a terapia regressiva, numa abordagem fenomenológica, ou seja, utilizando esse recurso da psicologia, que é uma perspectiva fenomenológica para um fenômeno como esse,
O mais importante, então, não é a memória, não é a lembrança, é a experiência que o cliente tem. Se aquela experiência faz sentido para aquele cliente e ele então consegue fazer esse nível de elaboração, de ressignificar, de transformar aquele padrão que ele repete inconscientemente, automaticamente, então ele vai superar a sua dificuldade, independente se aquilo foi verdade ou não. Porque nós estamos falando na fenomenologia da importância da experiência do cliente, do sentido que faz a experiência, e não da veracidade, se aquilo foi uma vida passada, se foi em Roma ou se foi num outro planeta. Não é isso que vai, então, garantir a questão da eficácia terapêutica. Apesar de, algumas vezes, as pessoas, ao longo desses anos todos, eu vi milhares de relatos desse tipo, eu já fiz mais de 10.000 sessões de regressão. Muitas vezes os clientes, então, relatam experiências, revivem experiências onde eles se identificam com uma personalidade, mas dentro da sua individualidade, de uma experiência que é anterior à personalidade atual, que é, então, uma parte do seu psiquismo de profundidade, mas relacionado a uma suposta vida passada. Então veja, eu no meu modelo de ser humano, na dinâmica do psiquismo que eu considero nos meus métodos, eu considero essa possibilidade. Mas isso não é fundamental nem para eu atender um cliente, nem para ensinar o método para um terapeuta, porque não é o fato de acreditar ou não na reencarnação, naquela vida passada, que vai fazer diferença em relação ao resultado terapêutico. Porque o mais importante é a tomada de consciência que o cliente tem, é a mudança que ele processa, e é então com isso que ele vai conseguir superar a sua dificuldade. E não pelo fato de ele ter vivido em Roma, ou se foi quando ele tinha 5 anos, ou então se aquilo é uma memória que ele traz do inconsciente coletivo da humanidade. Porque esse tipo de registro, esse tipo de confirmação a gente nem teria no processo terapêutico. Mas a partir da experiência e do valor e do impacto daquela experiência, aí sim esse cliente é capaz de fazer a transformação necessária para ele superar a sua dor, a sua dificuldade, o seu conflito. Então a terapia regressiva, hoje, ela não se prende ao fato daquela memória, inclusive ser verdadeira, porque o mais importante é o sentido que ela tem para a mudança necessária que o cliente precisa fazer. Se você tem ainda alguma dúvida, não se iniba. Mande para mim a sua dúvida, mande num comentário, comente esse vídeo e eu vou ter o maior prazer de tirar a sua dúvida sobre esse tema tão controvertido, mas ao mesmo tempo tão fascinante da terapia regressiva. Ok? Um grande abraço, até o próximo, tchau!